E Moisés e Arão e os príncipes da congregação recensearam os filhos dos coatitas de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todos os que eram capazes para o trabalho da tenda da congregação. E o seu número foi de 2.750, de acordo com suas famílias. Esses foram os contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação que Moisés e Arão contaram, de acordo com o mandado do Senhor por meio de Moisés. E os que foram contados dos filhos de Gerson, de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todos que eram capazes para o serviço, para o trabalho da tenda da congregação. E o número deles foi 2.630, de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais. Os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que eram capazes para servir na tenda da congregação, que Moisés e Arão contaram conforme a ordem do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50 anos, todos que eram capazes para o serviço, para o trabalho da tenda da congregação. Os que deles foram contados de acordo com suas famílias eram 3.200. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, que Moisés e Arão contaram de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão e os príncipes de Israel contaram, de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todos os capazes de entrarem no serviço para trabalharem e para levarem cargas nas tendas da congregação. E o número dos que foram contados deles foi 8.580. Conforme a ordem do Senhor, foram contados por Moisés, cada um de acordo com seu trabalho e conforme seu encargo. Assim foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do acampamento todo o leproso e todo aquele que padece de fluxo e todos os impuros por ter tocado no morto. Lançai fora tanto homem quanto mulher, para que não contaminem seu acampamento, onde eu habito entre eles. E os filhos de Israel fizeram isso e os lançaram para fora do acampamento. Como o Senhor falou a Moisés, assim os filhos de Israel fizeram. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel: Se o homem ou uma mulher pecar contra seu semelhante, cometendo um pecado contra o Senhor, esta pessoa se tornará culpada. Então ele confesse seu pecado que cometeu e faça completa restituição pela sua culpa e dê a sua quinta parte àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver parente próximo a quem restitua a culpa, então a culpa pertence ao Senhor e ao sacerdote, além do carneiro da expiação pelo qual ele se fará expiação. E toda oferta de todas as coisas consagradas dos filhos de Israel que estes trouxerem ao sacerdote será sua. E as ofertas consagradas de cada um serão suas. Tudo o que alguém der ao sacerdote será dele. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se a mulher de alguém pecar contra ele, e algum homem se deitar com ela, sendo isso encoberto aos olhos de seu marido, e for conservado oculto, se ela se tiver contaminado, e contra ela não havendo testemunha, e não for apanhada no ato, mas seu espírito de ciúmes o atacar, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se sobre ele vier o espírito de ciúmes, e se ele tiver ciúmes de sua mulher, ela não se tendo contaminado, então o marido conduza sua mulher ao sacerdote e traga sua oferta por ela, a 10ª parte de 1 efa de farinha de cevada, e ele não derrame o azeite sobre ela e não coloque incenso sobre ela, porque é oferta de alimento por ciúmes, oferta memorativa. Não traz a iniquidade à memória. E o sacerdote fará a mulher aproximar e a apresentará perante o Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de argila, e tomará um pouco de pó que estiver no chão do tabernáculo e o jogará na água.
E o sacerdote apresentará a mulher diante do Senhor, e soltará os cabelos da mulher, e lhe porá na mão a oferta memorativa, que é a oferta de cereais por ciúmes, e na mão do sacerdote estará a água amarga maldizente. E o sacerdote a colocará sob juramento, e dirá à mulher: Se nenhum homem se deitou contigo, e não te desviaste para a impureza, sê tu livre desta água amarga amaldiçoante. Mas se desviaste com outro homem no lugar de teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote porá a mulher sob maldição desse juramento e lhe dirá: O Senhor traga a maldição sobre ti e praga no meio de teu povo, fazendo o Senhor tua coxa consumir-se e teu ventre inchar. E a esta água maldita possa entrar no teu corpo para te fazer o ventre inchar e fazer tua coxa consumir-se. E a mulher dirá: Amém, Amém. E o sacerdote tomará a oferta de ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta diante do Senhor e a trará ao altar. E o sacerdote tomará um punhado da oferta como memorial da oferta, e o queimará sobre o altar, e depois ele fará a mulher beber a água. E quando ele a tiver feito beber a água, então, se ela se tiver contaminado, e se tiver pecado contra seu marido, a água amaldiçoante entrará nela, para a amargura de seu ventre inchará e sua coxa se consumirá, e a mulher se tornará maldição entre seu povo. E se a mulher não se contaminou e está limpa, então é inocente e pode conceber filhos. Esta é a lei acerca dos ciúmes com relação à mulher que se desviou sob o poder de seu marido e se contaminou, ou quando o espírito de ciúmes ataca o homem e ele suspeita de sua mulher, ele apresente a mulher diante do Senhor, e o sacerdote compra toda esta lei para com ela. Este homem está limpo da culpa e a mulher levará seu pecado. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se o homem ou mulher fizer voto de Nazireu para se separar para o Senhor, então ele deve se abster do vinho e de bebida fermentada. Não deve beber vinagre de vinho, nem vinagre de bebida fermentada. Não beberá licor de uvas e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todos os dias de seu nazireado, não deve comer nada que foi feito da uva, dos caroços e das cascas. Durante todos os dias de seu voto de Nazireu, navalha não deve passar sobre sua barba, até os dias que ele estiver separado para o Senhor, ele é santo. Deixe os cabelos de sua cabeça crescerem livremente. Durante todos os dias de sua separação ao Senhor, não se aproxime de corpo morto. Não se tornará impuro por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, se eles morrerem, porque a separação a seu Deus está sob sua cabeça. Todos os dias de sua separação, ele é santo ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e contaminar a cabeça de sua separação, rapará a cabeça no dia da sua purificação, no 7º dia ele deve raspá-la. Ele trará ao sacerdote 2 rolas ou 2 pombinhos no 8º dia, à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá um com expiação do pecado, e o outro como holocausto, e expiará por ele porque pecou com relação ao corpo, e naquele dia santificará sua cabeça. E ele se consagrará ao Senhor os dias de sua separação, e trará um cordeiro de 1 ano para a expiação da transgressão, mas os dias precedentes não serão contados, porque sua separação foi contaminada. E esta é a lei do Nazireu. No dia em que os dias de sua separação terminarem, fá-lo-ão vir à porta da tenda da congregação, e ele apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito, um holocausto e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, como expiação pelo pecado, e um carneiro sem defeito como oferta pacífica, e 1/6 de pães ázimos, bolos de farinha fina amassados com azeite, e as ofertas de alimentos e de libação. E o sacerdote apresentará diante do Senhor, e fará sua oferta pela expiação do pecado e seu holocausto. E ele fará a oferta de carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, juntamente com o 6º de pães ázimos, fará sua oferta de alimentos e sua libação. E o nazireu raspará e tomará o cabelo da cabeça de sua separação à entrada da tenda da congregação, e colocará no fogo o que está debaixo do sacrifício pacífico.
E o sacerdote tomará o ombro cozido do carneiro, e um pão ázimo do cesto, e um biscoito ázimo, e os colocará nas mãos do nazireu, após este haver rapado o cabelo de sua separação. E o sacerdote os moverá como oferta de movimento diante do Senhor. É santo para o sacerdote, com o peito da oferta de movimento, e com a coxa da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber o vinho. Esta é a lei do que fez voto de nazireu. Sua oferta pertence ao Senhor pela sua separação. Além disso, qualquer outra coisa que sua posse pode oferecer, conforme seu voto que fizer, faça de acordo com a lei de sua separação. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos o seguinte: Desta maneira abençoareis os filhos de Israel e lhes direis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça seu rosto brilhar sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Desta maneira colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.